Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar prosseguimento aqui na leitura do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo. Eu lembro que nos últimos vídeos estávamos a analisar as funções essenciais à Justiça. No último vídeo analisamos o Ministério Público, no último vídeo nós analisamos a Advocacia e eu até efetuei a leitura desse tópico, que eu vou reler para os senhores, que ele é um elo de contato entre a advocacia privada e a advocacia pública. Nós falamos da advocacia privada no vídeo anterior, vamos falar da advocacia pública nesse vídeo. Eu gostaria de tratar desse tópico com os senhores novamente. São 2 parágrafos, coisa rápida. Vamos a eles. Vamos a ele. O regime único da advocacia privada e pública. Tudo o que se disse até aqui aplica-se tanto à advocacia privada quanto à advocacia pública. Nesse sentido, há um regime jurídico único para ambas as vertentes da atuação advocatícia. Mas o advogado público, como o nome diz, além de advogado, é agente público, integrante de uma carreira especial na estrutura administrativa estatal. Por isso, há para a advocacia pública um conjunto de regras especiais a seguir examinadas. E nós vamos, a partir do vídeo de agora, tratar da advocacia pública. E aí nós vamos, como já fizemos em diversos outros vídeos, efetuar a leitura da previsão normativa que nós temos no CPC. E na coluna da esquerda está ali para os senhores os artigos relacionados à advocacia pública. E na coluna da direita nós temos eventuais referências normativas de outros diplomas ou alguns enunciados sumulares ou alguns outros, como o do FPPC que está ali embaixo para vocês. Vamos lá, artigo 182 do CPC. Incumbe a advocacia pública na forma da lei defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios por meio da representação judicial em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. E aí a referência é a Lei Complementar 73 de 93. Próximo dispositivo, o artigo 183 do CPC. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Parágrafo 1º. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. E aí eu destaco com os senhores o enunciado 401 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que assim dispõe: para fins de contagem de prazo da Fazenda Pública, nos processos que tramitam em autos eletrônicos, não se considera como intimação pessoal a publicação pelo Diário da Justiça eletrônica. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro
quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público. E aí, 2 enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. O primeiro deles, o de número 399. Os artigos 180 e 183 somente se aplicam aos prazos que se iniciarem na vigência do CPC de 2015, aplicando-se a regulamentação anterior aos prazos iniciados sob a vigência do CPC de 73. E o enunciado 400 do FPPC. O artigo 183 se aplica aos processos que tramitam em autos eletrônicos. Trago também a referência normativa do artigo 7º, inciso 1º da Lei 2016 de 2009, Lei do Mandato de Segurança, o artigo 17, inciso 1º da Lei 6.830 de 80 e também o artigo 9º, inciso 1º da Lei 10.259 de 2001, a Lei do Juizado Especial Federal. Por fim, o artigo 184 do CPC, que assim preceitua: o membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Vamos à leitura do livro. A Constituição conferiu relevo especial à advocacia pública. Tratou expressamente da Advocacia da União e da Procuradoria dos Estados e do Distrito Federal como instituições incumbidas da representação judicial e extrajudicial dessas pessoas jurídicas de direito público, artigo 131 e 132. O artigo 182 do CPC de 2015 adota a fórmula mais ampla, que abrange também as procuradorias municipais. Mais ainda, o Código consagra a advocacia pública como responsável também pela defesa das pessoas de direito público na administração indireta, ou seja, as autarquias e fundações públicas. Assim, inserem-se na categoria dos advogados públicos, no âmbito federal, os advogados da União e os procuradores da Fazenda Pública Nacional, para a representação na administração direta, União Federal, e os procuradores federais para a representação da administração indireta. No âmbito estadual, os procuradores do Estado e no âmbito municipal, os procuradores e advogados contratados na forma da lei. Representação judicial das pessoas jurídicas de direito público. A representação judicial dos entes políticos e das autarquias e fundações de direito público está também prevista no artigo 75, inciso 1º a 4º do CPC de 2015. A União será representada em juízo ativo e passivamente pela Advocacia Geral da União, diretamente ou por órgão vinculado. O Estado e o Distrito Federal serão representados por seus procuradores, os municípios pelo seu prefeito ou procurador, e as autarquias e fundações de direito público por quem a lei do ente federado designar. A representação judicial em caso de investidura em cargo público de advogado ou procurador dar-se-á ex lege, sem necessidade de procuração nos autos, bastando, se requisitado pelo juiz, a comprovação de investidura no cargo. Artigo 9º da Lei 9469 de 97. Intimação pessoal dos advogados públicos. As intimações de todos os atos do processo para o representante judicial da Fazenda Pública devem ser pessoais. Parágrafo 1º do artigo 183 do CPC e o artigo 6º da Lei 9028 de 95. A intimação pessoal pode tomar mais de uma forma. No caso do processo físico, a intimação pode ser feita por carga dos autos ou remessa para a Procuradoria. No caso do processo eletrônico, a intimação do ato pode ser feita diretamente à caixa do advogado ou procurador vinculado ao processo, mas também ao login da Procuradoria do ente público que é parte no processo. Prazos em dobro para a Fazenda Pública. Todos os prazos para a Fazenda Pública, União, Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias, são computados em dobro. Artigo 183. Contudo, essa não é uma prerrogativa do advogado público em si, mas do ente que ele representa. Tanto é assim que, se um advogado privado for contratado para representar judicialmente um ente da Fazenda Pública, também se dirá o prazo em dobro. Responsabilidade civil dos advogados públicos. Pela letra do CPC de 2015, os advogados públicos respondem pelos atos praticados no exercício da função em caso de dolo ou fraude. Além disso, a previsão é de responsabilidade regressiva
o que supostamente afastaria a responsabilidade direta do agente público perante o sujeito que sofreu o dano, como se vê do artigo 184. No entanto, há duas premissas fundamentais que não podem ser desconsideradas. Primeira, a Constituição Federal, no artigo 37, parágrafos 5º e 6º, estabelece regime de responsabilidade civil dos servidores públicos em termos mais amplos do que os previstos no artigo 184, não excluindo a responsabilidade por culpa e admitindo, em certas hipóteses, a responsabilização direta em face dos lesados, como foi julgado no recurso extraordinário 327.904 pelo STF, a contrário senso. A segunda premissa é que o CPC regula exclusivamente a atuação do advogado público como procurador judicial da Fazenda, vale dizer, cinge-se a disciplinar, inclusive no que tange a responsabilização, a atuação processual do advogado público. A partir delas, deve-se identificar a interpretação do artigo 184 em conformidade com a Constituição. Daí se extraem duas diretrizes. Primeira dessas diretrizes: o advogado público não pode ser diretamente responsabilizado, nem pela parte adversária da Fazenda no processo, nem por quaisquer terceiros, por condutas que ele adotou no processo na condição de procurador judicial da Fazenda, como no exercício de suas funções. Essas condutas são imputadas à Fazenda, que por elas responde. Se ela tiver de indenizar a parte adversária ou o terceiro, a Fazenda apenas poderá ressarcir-se junto ao advogado público se esse tiver agido dolosa ou fraudulentamente. Mas se a conduta do advogado público dentro do processo extrapola aquilo que razoavelmente poderia ser considerado representação judicial da Fazenda, ele pode responder diretamente por essa sua conduta, dolosa ou culposa, perante a parte adversária ou qualquer terceiro. Ou seja, o abuso de poder ou a conduta incompatível com as atribuições regulares do representante judicial da Fazenda ensejam a responsabilização direta do agente. Segunda das conclusões. Por outro lado, no que tange a todos os danos que gerar diretamente à Fazenda, o advogado público responde nos termos do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição, como por culpa ou dolo. A responsabilização por violação dos deveres processuais. A responsabilização do advogado público por conduta atentatória à dignidade da justiça, tal como a do advogado privado, é de competência da OAB, como se vê do parágrafo 6º do artigo 77 do CPC. Último tópico, honorários advocatícios. O artigo 85, parágrafo 19, reconhece o direito do advogado público aos honorários de sucumbência nos termos de futura lei específica, que vem dando pano para manga aí uma discussão atual no STF, mas que foge aqui a leitura fria do livro. Tá? Vamos fazer um corte por aqui. Então, a próxima das funções essenciais a Justiça é a Defensoria Pública, mas nós trataremos dela num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.